Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao estudo de equação. Qual o peso da abóbora? Repare que na imagem eu tenho uma balança de pratos. Quando a balança de pratos está em equilíbrio, significa que no primeiro prato possui o mesmo peso que no segundo prato. Em matemática, se eu quero representar um valor que eu ainda não conheço, ou seja, o peso dessa abóbora aqui, eu posso usar uma incógnita, uma letra para representar esse valor. Aqui eu vou usar a letrinha A para representar o peso da minha abóbora. E vou falar que o peso da minha abóbora é igual a 3 mais 1,5. Logo, o peso da minha abóbora vai ser equivalente a essa soma. Para me efetuar essa soma, eu vou completar com vírgula 0, para ter o mesmo tanto de casas decimais. 0 mais 5, 5. Coloco a vírgula, 3 mais 1, 4. Então, o peso da abóbora é 4,5. Nesse segundo exemplo, qual o peso de cada laranja, sabendo que elas possuem o mesmo peso? Então, se todas essas laranjas possuem o mesmo peso, eu vou escolher a letra L para representar o peso unitário, ou seja, o peso de cada uma dessas laranjas. Como elas são 4, eu posso escrever 4L. Quando eu escrevo um número e uma letra juntos, isso aqui representa uma multiplicação, 4 vezes L. Eu tenho 4 vezes o peso de uma única laranja. E essas 4 laranjas pesam 1 kg. Quando eu tenho uma multiplicação e eu quero saber o peso unitário, nesse exemplo aqui, de uma única laranja, basta eu dividir por 4. Então, se eu tivesse aqui 5L, eu dividiria por 5. 2L, eu dividiria por 2. Como eu tenho 4L, eu vou dividir por 4. Como eu tenho uma igualdade, se eu dividir o primeiro membro por 4, eu sou obrigado a dividir o segundo membro por 4, para me manter esse equilíbrio, para essa minha igualdade ser verdadeira, continuar sendo verdadeira. Então, 4 dividido por 4, 1. Então, eu tenho L, 1L, ou seja, apenas posso escrever L, Então, isso aqui significa o peso de uma única laranja. Vai ser igual a 1 dividido por 4. 1 dividido por 4. 0. Coloco o 0 embaixo do 1. 1 menos 0, 1. Para continuar essa divisão, basta eu passar a vírgula, Tanto no dividendo como no quociente. Depois que eu coloco essa vírgula, eu posso acrescentar no dividendo quantos zeros eu quiser. Então, eu vou colocar um 0 aqui, aí eu posso abaixar. Agora eu tenho 10. 10 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Para continuar a divisão, basta colocar 0. Vou descer o 0, tenho 20. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Terminei a minha divisão. Assim eu tenho que 1 dividido para 4 é 0,25. Ou seja, o peso de cada uma dessas laranjas é 0,25. Próximo exemplo. Qual o peso de cada abacaxi, sabendo que eles possuem o mesmo peso? De novo, aqui eu tenho 2 abacaxis. O peso de cada um é o mesmo. Como que eu posso representar matematicamente esses 2 abacaxis? 2A. A letra representa o peso de cada um dos abacaxis. O 2, o fato de eu possuir 2 abacaxis. Esses 2 abacaxis têm o peso correspondente a 2,5 mais 1 kg. Aqui eu já vou usar os 2 primeiros exemplos que a gente fez como parâmetro na resolução dessa equação. No primeiro exemplo, a gente apenas somou os números que estavam no segundo membro aqui.
Então é isso que eu vou fazer de início na resolução dessa equação. Vou manter então o 2a e vou falar que é igual a essa soma. 2,5 mais 1, vou colocar vírgula 0, 5, desce a vírgula, 3, 3,5. Então, eu tenho que os dois abacaxis pesam 3,5 quilos. Agora, usando o que a gente fez no exemplo 2. Se no exemplo 2 eu dividir por 4, porque eram 4 laranjas, aqui eu vou dividir por 2, porque são 2 abacaxis. Então, eu vou dividir o meu primeiro membro e o segundo por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu vou ter o valor de A, o valor de um único abacaxi. Vai ser igual a 3,5 dividido por 2. Vou fazer a divisão. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Cheguei na vírgula, né? Anoto no quociente que agora eu vou dividir a parte decimal. Então, eu coloco a vírgula aqui no quociente. Desço o 5, fico com 15. 15 dividido para 2, 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, 1. Posso acrescentar o zero, né? Esse número já possui a vírgula. Depois do último algarismo aqui, existe infinitos zeros, que se eu colocar, não vai alterar o valor numérico. Vou descer esse zero, vou ter 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, cada abacaxi tem o peso de 1,75. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado dessa primeira aula e assistam os próximos vídeos.